Essa aula está sendo gravada. Bom dia, galera. Novamente, né? Mas agora para a galera da gravação, bom dia. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui a tela da gravação para ficar bonitinho e todo mundo conseguir me ver e ver o slide direitinho. Pessoal, então, hoje eu decidi fazer uma revisão sobre os últimos assuntos que nós estudamos, né? Sobre a Revolução Francesa e direitos humanos. Por que eu decidi fazer essa revisão? Porque a gente teve essa bagunça no meio do caminho, né? Teve uma semana de aulas suspensas por motivos pessoais para todo mundo. E depois eu entrei com a aula de patrimônio, que não ia ser nesse momento, mas acabou pelas necessidades do momento entrando. Enfim, ficou tudo meio desconexo. Então eu vou fazer essa revisão para na próxima aula a gente entrar no outro assunto dentro da mesma temática, tá certo? Então a gente vai agora trabalhar algumas questões e a partir da próxima aula a gente vai falar da colonização dentro dessa temática de direitos humanos e cidadania. Então a partir da próxima semana, porque lembra, a gente já falou um pouquinho sobre colonização, mas dentro de uma temática de terras, né? Tratando de como é essa questão de terras no Brasil e tal, e a gente voltou lá na colônia, passou pela República, enfim. E agora a gente vai voltar de novo para falar de colônia, sendo que agora por uma perspectiva dos direitos humanos e da cidadania. Por que a gente está fazendo esse exercício? Lembra que nós fazemos um exercício de história temática. E isso é necessário. Essa é a grande graça da história temática. Olha como é legal. A gente volta, né? Em vários momentos históricos, em vários fatos, em vários conteúdos diferentes, com perspectivas diferentes. E aí a gente vai acumulando essas várias leituras sobre o mesmo momento. E aí quando vocês estiverem em contato com esse momento, lá nas questões do Enem, vocês vão poder retomar, né, na cabeça de vocês. Olha só, sobre colonização, tinha esse problema relacionado ao latifúndio, mas a gente também tem que lembrar como eram os comportamentos da sociedade colonial, né? Como é a sociedade colonial, é patriarcal, é machista, é católica e tal. Isso tudo vai se articular na cabeça de vocês na hora de responder as questões, eu tenho certeza. Porque a gente está vendo agora meio separado. Mas na hora de ver as questões, abre-se um mundo assim. Vocês veem, olha só. Tudo se relaciona. Porque na história tudo se relaciona. Mas vamos lá. Então, vão ser 9 questões, tá certo? São questões muito textuais, então se preparem. A gente vai ler texto hoje, tá certo? E tenham paciência. Porque, vamos lá, com calma e paciência, tá certo? E eu quero que vocês, sempre que puderem, sempre que acharem, abram os microfones e interajam comigo para a gente discutir mesmo esses assuntos e ir lembrando das coisas da aula, tá certo? E qualquer coisa, chat aberto também. Estou aqui com o chat aberto acompanhando o que vocês estão falando. Ok? Bem-vinda, Maria Helena, acabei de começar. Ai, meninas. Vamos que vamos. Vamos lá. Primeira questão, a gente já começa com o Hobsbawm. O grande Hobsbawm, que vai aparecer 1000 vezes. Tenho certeza, porque não tem uma prova do Enem que não apareça Hobsbawm. O grande historiador inglês. Na Era das Revoluções, ele escreve o seguinte: o movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no princípio do século XIX. A resposta foi consciência de classe e ambição de classe. Os pobres então se organizavam em uma classe específica, a classe operária, diferente da classe dos patrões ou capitalistas. A Revolução Francesa lhes deu confiança. A Revolução Industrial trouxe a necessidade de mobilização permanente. Galera, observem, né? Vamos lembrar aqui do que eu falei lá quando a gente estava tratando de trabalho ainda e de Revolução Industrial, de que a Revolução Industrial ela
ela dá origem a uma nova classe, que é a classe operária, tá certo? E é a classe operária que move a Revolução Industrial, tá certo? É exatamente isso que o Hobsbawm está colocando. E lembrando, né, o mundo pós-revolução industrial, ele se altera de uma maneira permanente, quase. Nós vivemos ainda hoje dentro do contexto da revolução industrial, porque nós ainda vivemos em um mundo capitalista, né? E a revolução industrial, ela muda as relações de trabalho absolutamente, o que faz com que mude as relações sociais absolutamente, né? Porque se vocês voltarem um pouquinho, lembrarem das aulas de antiga, das aulas de medieval, as relações de trabalho e as relações sociais, elas estão muito próximas, né? Você é o que você faz, você é o que você produz. A partir do momento em que a revolução industrial, né, distancia o produto, né, do produtor, distancia o produto final do produtor, ela também cria essa distância entre relações sociais e relação de trabalho. O trabalho é algo separado, o trabalho é uma atividade que você faz ali em um momento do dia. Não é o que você é por completo, né? Não é o que você se entende. A Revolução Industrial separa isso tudo. E aí você percebe que a Revolução Industrial cria a classe operária, e a classe operária se reconhece e vai fazer as suas reivindicações a partir de ser classe operária. Então, por isso que ele fala de uma consciência e uma ambição de classe. Porque agora a classe operária vai sonhar, vai tentar um mundo novo a partir de uma noção de ser classe operária, tá certo? E aí ele cria essa relação entre Revolução Francesa e Revolução Industrial. Para Hobsbawm, o século XVIII, né? Os séculos XVIII e XIX, na verdade, o final do século XVIII, o início do século XIX, entre os anos de 1750, né? Até 1800, até o século dos 1800 completo, 1898 mais ou menos, é a era das revoluções. Por que a era das revoluções? Porque essas duas grandes revoluções, tá certo? Alteraram o cenário mundial, principalmente o cenário europeu, na verdade, alteram o cenário de maneira que o mundo passa a ser pautado por novos conceitos, né? O mundo passa a ser organizado de uma forma diferente. O mundo agora ele deve buscar a república como modo de governo mais eficiente, ele deve buscar a democracia, ele deve mover a economia no sentido capitalista, os modos de produção são industriais, os modos de produção são capitalistas. Então é uma era de revoluções, é uma era em que tudo se transformou, tá certo? E aí, nesse trecho, ele estabelece exatamente essa relação entre Revolução Francesa e Revolução Industrial na perspectiva da mobilização dos trabalhadores. Os trabalhadores se organizam como classe operária, tá certo? E a Revolução Francesa lhes confere esse ideário, lhes confere essa ideologia de liberdade, de igualdade, de fraternidade, lhes confere essa confiança. E a Revolução Industrial traz a necessidade da mobilização permanente. Porque é a partir da Revolução Industrial, com o início do capitalismo, que os trabalhadores percebem, epa, se a gente não se organizar, se a gente não reivindicar o que a gente quer, a gente vai morrer aqui no capitalismo. Porque enquanto mais se produz, mais querem produzir, enquanto mais se lucra, mais quer se lucrar. Então a gente tem que estabelecer alguns limites. Entendem? Dei essa palestrada aí, mas vamos para a questão. No texto, analisa-se o impacto da Revolução Francesa e Industrial para a organização da classe operária. Enquanto a confiança dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes, a necessidade de mobilização permanente trazida pela Revolução Industrial decorria da compreensão de que? E aí, decorria da compreensão de que?
que vocês acham? A Revolução Francesa deu confiança, certo? Porque a Revolução Francesa foi vitoriosa, a Revolução Francesa tem um ideário, a Revolução Francesa conseguiu matar o rei. A Revolução Industrial cria a necessidade de mobilização permanente. Por quê? Por que os trabalhadores percebem que têm que se manter mobilizados diante da Revolução Industrial? O que eles querem, galera, é a melhoria das condições de vida dos operários, que só viria com manifestações coletivas em favor desses direitos trabalhistas. O que a classe operária percebe é o seguinte, olha, a Revolução Francesa veio de uma mobilização popular massiva, certo? Essa é a lógica. A Revolução Francesa veio de uma mobilização popular massiva e conseguiu derrotar o rei. Agora, o nosso opressor, né, o nosso símbolo de violência é o dono da fábrica, é o capitalista, porque ele está explorando o nosso trabalho. Então, a gente tem que se manter mobilizados, uma mobilização massiva, né, para buscar esses direitos trabalhistas. Tá certo? Para buscar esses direitos. E aí, lembrando um pouquinho da nossa última aula sobre Revolução Francesa e Direitos Humanos, da história dos direitos humanos, como entre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá de 1789, na França, e a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, entre esses dois marcos, há a luta pelos direitos sociais. A luta pelos direitos sociais ela é encampada pela classe operária. É exatamente isso que Hobsbawm está chamando de necessidade de mobilização permanente, que é o que acontece durante o final do século XIX, né? O final do século XIX, início do século XX, quando a gente vai ver ali o Marx escrevendo em 1848, o Manifesto Comunista, a Revolução de 1848 na França, a Comuna de Paris, outras experiências revolucionárias, né, que nós temos por toda a Europa, eclodindo pequenas experiências revolucionárias. E em 1917, com a grande revolução da Rússia, a gente vê os trabalhadores, a classe operária mobilizada em busca de direitos sociais. Os direitos individuais, os direitos humanos, já tinham sido pautados lá em 1789 na França, né, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Tá ali os direitos individuais dizendo que nós somos todos iguais. E aí, durante o século XIX, a classe operária reivindica direitos sociais, reivindica a necessidade de um Estado que garanta a sobrevivência dos cidadãos, tá certo? E aí, em 1948, depois da Segunda Guerra, é que a gente tem a Declaração de Direitos Humanos, tá certo? Então, entre esses dois marcos, nós temos exatamente o que Hobsbawm está colocando. A necessidade de melhoria da condição de vida dos operários e a manifestação coletiva em favor dos direitos humanos. Ok, com essa questão, posso seguir, né? O alfaiate João de Deus, que na altura em que foi preso não tinha nada mais do que 80 réis e 8 filhos, declarava que todos os brasileiros se fizessem franceses para viverem em igualdade e abundância. O texto faz referência à conjuração baiana, no contexto de crise do sistema colonial. Esse movimento se diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos no Brasil por
Olha só, nós não vimos Conjuração Baiana. Não sei se vocês perceberam, mas ainda não vimos Conjuração Baiana. Nós veríamos Conjuração Baiana agora tratando de colonização. Mas nós vimos Revolução Francesa, né? E olha o que é que o João de Deus, em deixa eu ver o ano da Conjuração Baiana. Em 1798, 10 anos depois da Revolução Francesa, a Revolução Francesa acontece em 1789, 9 anos, né? 1789. Em 1798, o João de Deus está falando o seguinte, depois que é preso: todos os brasileiros deveriam se fazer franceses para viverem em igualdade e abundância. Então percebam como a Revolução Francesa, pessoal, ela cria um imaginário social dentro da Europa e, consequentemente, nos lugares que são colonizados pela Europa, né? Cria um imaginário social da necessidade de se mobilizar pela igualdade, fraternidade e liberdade, né? Essas 3 palavrinhas vai atravessar o Atlântico em livros, em teses, etc. O ideário iluminista, as ideias iluministas vão se espalhar, tá certo? Tanto por toda a Europa, quanto pelos locais que são colonizados pela Europa. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei da Revolução Francesa como grande marco inicial do mundo ocidental atual, tá certo? A Revolução Francesa é o marco inicial da ocidentalidade. E aí o Ocidente, ele é o quê? A Europa. Mas o Ocidente coloniza a América Latina, né? E a América de cima. Coloniza. E aí é nesse processo de colonização que esse ideário ocidental vai atravessar o Atlântico e dominar as regiões, né, da América. E aí essas regiões da América vão ser dominadas não só pela colonização, mas também pelo ideário da Revolução Francesa, né, quando ele acontece lá nos colonizadores. Lá, quando os colonizadores conseguem fazer uma revolução, os colonizados dizem: epa, muito bem, vocês escreveram aí um negócio que também serve pra gente. Vocês escreveram aí um negócio que, né, deveria estar acontecendo aqui também. Que deveria estar acontecendo aqui também. E aí, vamos lá. O texto faz referência à Conjuração Baiana, e aí teve uma diferença da Conjuração Baiana para os outros movimentos libertários ocorridos no Brasil. Por quê? Porque a Conjuração Baiana, ela tenta introduzir, ela tenta defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas populares influenciados pelo ideário da Revolução Francesa. Diferente de outros movimentos oposicionistas durante a colônia, porque percebam, vamos lá, deixa eu dar um pequeno contexto aqui, já que a gente ainda não teve essa aula. Durante os anos de 1700, há uma crise no sistema colonial brasileiro. Por que há uma crise? A descoberta dos minérios, tá certo? A colônia começa a ser muito mais rica do que a metrópole, tá certo? O Brasil começa a produzir muito mais do que a própria metrópole. E está acontecendo, né? Está chegando esses ideários iluministas. Então, estão se organizando por aqui vários movimentos de oposição à colônia, vão tentando se organizar. E aí a gente tem a Conjuração Baiana, a gente tem a Conferência do Equador, que é aqui pelo Nordeste, né? A Confederação do Equador, aqui pelo Nordeste. A gente tem a Conjuração Mineira, né? Lembra
da história de Tiradentes, a Inconfidência Mineira, né? A Inconfidência Mineira, lembra lá da história de Tiradentes? Vários outros movimentos vão eclodindo lá na colônia e eles têm em comum, certo? O que eles têm em comum é a influência de um certo ideário iluminista, tá certo? Mas, mais ainda, a oposição à colônia. Todos querem um certo grau de independência, mas eles querem de maneira diferente. A Inconfidência Mineira quer a independência das Minas Gerais, tá certo? A Confederação do Equador faz um país que no o meu país Nordeste, porque eles querem criar um país que é Rio Grande do Norte, Recife, Pernambuco, Ceará e só. Rio Grande do Norte, Recife, Pernambuco, Ceará. Se eu não me engano, são esses quatro, o que hoje são esses 4 estados, né? Então, o nosso grande país Nordeste. Eles querem outro tipo. E a conjuração baiana, né, ela se pretende algo mais geral, algo mais de toda a colônia, né? E tem esse caráter de defender um governo democrático que garantisse a política das camadas populares. Tanto a Inconfidência Mineira quanto a Confederação do Equador é levado a cabo, né? Ela é trazida por lideranças das elites, tá certo? Por liderança das elites que tiveram contato com esses textos iluministas e tal. A conjuração baiana não, ela vem das camadas populares, que também tiveram contato com esses textos, né? Que também tiveram contato com esses ideários, tá certo? Então, daí a grande diferença da conjuração baiana. E é isso que a questão está colocando. Mas o que a gente tem que perceber dessa questão é isso. Como essa Revolução Francesa ela impacta nas colônias. E como ela não significa a liberdade e a igualdade para todo mundo. Porque a Revolução Francesa acontece lá na França, mas a colônia do Haiti permanece lá nas ilhas de São Domingos, né? A colônia portuguesa aqui no Brasil, ela permanece. As colônias espanholas, elas permanecem, tá certo? Então, a Revolução Francesa chacoalha a Europa, mas a América, nada está acontecendo. A Revolução Francesa influenciava os outros países, influenciou outros países. A democracia Porque é o seguinte, lembrando, vamos voltar um pouquinho. A Revolução Francesa, certo? Ela tem como base um ideário iluminista, um ideário liberal iluminista, tá certo? Esse ideário, essa ideologia, vamos usar palavras mais correntes, essa ideologia, tá certo? Ela percorre toda a Europa e, por consequência, né, por nós temos sido colonizados pela Europa, por consequência, essa ideologia, ela também percorre a América, tá certo? Ela também chega na América, os livros também chegam na América, as pessoas também estudam na América. Então, essa ideologia libertária, essa ideologia, né, que prega a liberdade do indivíduo, essa ideologia liberal iluminista, tá certo? Ela também percorre a América. Aí você coloca, influenciava para a democracia, não necessariamente, tá certo? Porque aí a gente também tem que entender o que é essa democracia, aí é outras questões, mas não necessariamente para a democracia, mas eles influenciam, certo? A Revolução Francesa influencia, esse ideário iluminista influencia para que as colônias para que as colônias ganhem movimentos pela liberdade, pela libertação, pela independência, tá certo? Então a gente vai ver isso acontecendo no Brasil, mas a gente também vai ver isso acontecendo nas colônias espanholas, tá certo?
Quando a gente for ver os conflitos americanos pela independência, né, que são as guerras de independência na América, todas as guerras de independência na América, todas, e aí na história a gente quase não usa essas palavras que globalizam, mas todas têm influência da Revolução Francesa. Todas têm influência de um ideário iluminista, menos o Brasil. Tirando o Brasil, todas no resto da América têm influência de um ideário iluminista. Não necessariamente, mais uma vez, pela democracia, mas com certeza pela independência, pela formação de um governo separado, pela deslegitimação do absolutismo, pela deslegitimação de uma coroa, do rei e tal. Tudo isso, tá certo? Influencia o resto da América. Respondi, Aline. Galera do vídeo, a Aline perguntou: a Revolução Francesa influenciava os demais países à democracia? Então vamos para frente. Agora a gente vai lá para 1948. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade de gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, né, perto de 1948, dentre os quais se destacava o A. Me digam aí, essa daqui eu não vou responder, a gente só vai sair daqui quando vocês me disserem a resposta a essa questão. Vamos lá. 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quais os acontecimentos que influenciam a Declaração Universal dos Direitos Humanos? O que foi que aconteceu um pouco antes? Na Alemanha, na Europa, Segunda Guerra. E aí, qual é a alternativa? Gente, uma respostinha, vá lá, só uma letra. Ana Cláudia, não. Alguém vai dizer é também? Vocês votam na C, né? Maioria dos votos na C. A única pessoa que acertou foi Maria Helena, que disse D. Mas olha só, por que eu pedi para vocês responderem essa questão? Para mim, todas essas alternativas estão corretas. Para mim. Tá certo? E para vocês também, pelo visto. Porque realmente tudo isso aconteceu, né? E realmente tudo isso, né, influencia a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Mas o texto da questão é sobre estudos, tá certo? Que falam de que desqualificam doutrinas racistas e demonstram unidade de gênero, tá certo? O que está sendo dito é, desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer que
esses estudos tinham um caráter discriminatório e que nós não podemos partir de uma pretensa superioridade racial do homem branco, tá certo? Para justificar, né, aberrações que possam ser cometidas em seu nome. Então, olhando para as alternativas, a única que se encaixa nesse finalzinho aqui é a execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Os campos de concentração nazista, né, é o que vai justificar, tá certo, uma mudança, né, na lógica, digamos assim, pelo menos uma luta antirracista, uma luta antidiscriminatória pela própria Europa. E aí vamos lá, porque agora eu vou dar a grande militada. Esta merda só incomodou quando aconteceu na Europa, né? Quando a gente tem campo de concentração lá na Alemanha, aí incomoda. Mas quando os europeus estavam matando e dizimando, estuprando, roubando colônias na África, na América, tranquilo. Aí percebam, galera, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem de um contexto, né, que é de marco, digamos assim, que é um marco para dizer, olha só, nós, seres humanos, mas na verdade é nós europeus, nós que pretensamente somos o ápice da humanidade, né? Nós que nos colocamos assim durante séculos, fizemos isso, fizemos essa atrocidade. Nós precisamos demarcar aqui um limite. Nós precisamos assinar uma declaração que diga, ei, o que aconteceu recentemente, o que aconteceu durante a Primeira e a Segunda Guerra não pode mais acontecer. Nós precisamos demarcar limites. E essa declaração ela só vem em 1948. Percebam, a luta pelos direitos humanos, ela começa, né, digamos assim, tem como marco inicial 1789 na França. Se a gente voltar mais um pouquinho, 1748 nos Estados Unidos. É só em 1948, 200 anos depois, literalmente 200 anos depois, tá certo? É que nós temos uma Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhecendo que nós, como seres humanos, temos direitos iniciais, assim, que vêm com a gente quando a gente nasce. Nós não podemos ser mortos. Vamos combinar de não matar o coleguinha, não colocar o coleguinha em campo de concentração. Vamos combinar de não escravizar o coleguinha, né? Vamos combinar que o coleguinha também é um ser humano, independente da cor, da raça, do gênero, da cultura, da sexualidade. Ele também é um ser humano. Vamos combinar assim? Só em 1948. Exatamente por causa de um contexto pós-Segunda Guerra. Por isso que todas as questões estão certas. Porque o ataque feito pelos japoneses, né, está dentro da Segunda Guerra. A Guerra Fria é fruto da Segunda Guerra. A morte de milhões de soldados foi durante a Segunda Guerra. O lançamento de bombas atômicas dá fim à Segunda Guerra. Tudo isso influencia a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá certo? E tudo isso mostra as atrocidades que a humanidade pode fazer. E aí a gente pensa o quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, estamos todos garantidos. Não. Não. Né? A gente ainda hoje, né, tem situações assim que, meu Deus do céu. Ditadura militar foi em 1964, 20 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A prisão americana de Guantánamo só foi desativada agora, nos anos 2000. 2000 e alguma coisa. Declaração Universal dos Direitos Humanos, ó, tá no bolso. O Carandiru só foi implodido
também nos anos 2000, no final da década de 90 e início dos anos 2000. Também Declaração Universal dos Direitos Humanos no bolso. Então a gente percebe aí os limites que essa declaração tem. Mas olhando para essa questão em específico, é a execução de judeus e eslavos, quer dizer, é a política racial nazista, tá certo? É a política racial nazista, é essa ideologia nazista, tá certo? Que vai influenciar, que vai fazer com que os europeus percebam, ei, a gente estava sendo racista, gata. A gente não pode dizer que a gente é superior, não. Pode não. A gente não pode dizer que o homem branco é maior, não. Que a mulher é limitada. Que as pessoas negras são limitadas. Que as pessoas que vêm os ameríndios são seres humanos incompletos. Não, a gente não pode falar isso, não. É um pouco discriminatório isso aí. Vamos botar um limite aqui. Tá certo? É isso que essa questão está colocando. Que a partir dessas políticas raciais, que a partir dessa violência nazista, é que os cientistas europeus estabelecem esse limite nos estudos. Tá certo? Então, pessoal, é por isso que eu digo para vocês, como a Aline colocou, questão do Enem é a interpretação de texto. Vocês têm que ler toda a questão e atentar para o que a questão pede. Não adianta vocês conhecerem o conteúdo como um todo. Se vocês não souberem relacionar, fazer a relação, não souberem ler com calma e ver o que a questão está pedindo, não adianta. Vocês conhecerem tudo que aconteceu durante a Segunda Guerra, tá certo? Detalhe por detalhe, nome por nome, data por data, e ia se embananar numa questão fácil dessa. Tá certo? Tem que ler com calma, interpretar, tá certo? Fazer as relações, tá certo? Vamos para frente? Vou seguir. Aí a gente tem o preâmbulo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Quem assistiu a nossa aula sobre direitos humanos e Revolução Francesa, viu esse preâmbulo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão representa os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou os desprezos dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente de seus direitos e deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social referente a... Muito obrigado, Aline, que falou que era paridade do tratamento jurídico. Galera, é exatamente isso, né? Que a Revolução, que a Declaração dos Direitos do Homem estabelece. A gente tem um contexto de Revolução Francesa que está tentando derrotar o absolutismo, que diz que uma certa família, um certo ser, né? Um certo ser humano, uma certa nobreza, né? É diferente porque nasceu diferente, porque tem mais direitos do que todo mundo, né? Os revolucionários franceses chegam e dizem, não. Todo mundo é igual. E perante a lei, perante, né, essa declaração, perante os órgãos do corpo social, as instituições, é todo mundo igual. A gente não pode fazer uma diferenciação. Então, paridade significa uma igualdade de tratamentos jurídicos. Qual é a diferença entre paridade e igualdade? Eu vou pesquisar aqui, vou pesquisar qual é essa diferença, porque
Eu sei que não é a mesma coisa, mas eu não sei explicar direito o que é, porque não é. Paridade e igualdade são sinônimos. Paridade e igualdade são sinônimos. E aí a paridade exatamente, diz respeito exatamente à igualdade de tratamentos, tá certo? Então você vai tratar todo mundo de maneira par, de maneira igual, certo? É uma paridade no tratamento jurídico, tá certo? Ok, sobre essa questão aqui, ok. Eu acho que não preciso falar mais nada sobre a Declaração de Direitos do Homem e Cidadão, né, gente? Eu já palestrei aqui horas, né? Exatamente, Aline. Cuidado com as palavras difíceis, porque às vezes você perde uma questão só por isso. Professor, e como é que eu vou aprender isso tudo? Vou formar um vocabulário, vou formar uma lista de vocabulário? Não, gente, é só ler mesmo. É só antes do Enem, quando vocês encontrarem uma palavra difícil, ao invés de simplesmente dizerem, não sei o que é isso, vou passar a página, abrir uma abazinha do Google, pegar o celular, né? Ou abrir aquele velho dicionário e ver qual é o significado da palavra. Vocês têm que fazer esse exercício até o Enem, né? Porque senão a gente trava em palavras e perdem questões. Atualmente, a noção de que o bandido não está protegido pela lei, hoje tem um erro de digitação, eu acho. Atualmente, a noção de que o bandido está protegido pela lei tende a ser aceita pelo senso comum. Urge mobilizar todas as forças da sociedade para reverter essa noção letal para o Estado Democrático de Direito. Pois, como dizia o grande Rui Barbosa, a lei que não protege o meu inimigo não me serve. No texto, o autor estabelece uma relação entre democracia e direitos, que remete a um dos mais valiosos princípios da Revolução Francesa. A lei deve ser igual para todos. A inobservância desse princípio é uma ameaça à democracia porque, e aí vamos lá, a inobservância. Observância quer dizer quando eu observo este princípio, quando eu, nas minhas ações, observo que esse princípio existe e que eu tenho que segui-lo, né? Quando alguém olhando para as minhas ações observa que eu segui esse princípio. Então, observância é isso. Inobservância é ao contrário, quando eu não observo este princípio, certo? Esse prefixo in, né, geralmente transforma o que vem depois em oposto. Então, a inobservância é o oposto da observância, tá certo? Então, a inobservância deste princípio é uma ameaça à democracia, por quê? Porque se eu não observar esse princípio, galera, eu vou ter uma noção de que algumas pessoas têm mais direitos do que outras. De que eu, por pagar impostos, por ter uma casa, ter um emprego, né, ser um homem de bem, tenho mais direitos do que uma pessoa que mora na favela. Eu tenho mais direitos do que uma pessoa que me assaltou. Eu tenho mais direito. Em uma sociedade, em um Estado democrático de direito, certo? Em um Estado democrático, para que a democracia, né, ela aconteça de verdade, o acesso a direitos deve ser igual.
Esse é um princípio básico da Revolução Francesa ainda. Esse é um princípio básico, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como a gente acabou de ver. Todos são iguais perante a lei. Se não for isso, a gente vai viver a barbárie, né? A gente vai viver uma pessoa reivindicando a maioria dos seus direitos em relação à outra. Eu vou dizer, não, eu tenho mais direito do que a Ana Cláudia e eu vou tirar a Ana Cláudia dessa sala agora. Porque eu não quero ela aqui, eu tenho mais direito. Eu tenho mais direito do que a Aline e eu vou ligar para a polícia para buscar a Aline agora na casa dela, porque eu tenho o direito de ser livre e a Aline não tem. Se eu for preso e a Aline for presa, eu vou mandar bater em Aline, porque a Aline não tem uma graduação e eu tenho. Está entendendo? Essa noção, certo? De que o bandido está sendo protegido pela lei, de que os direitos humanos é coisa de bandido, de que não precisa de direitos humanos, de que a gente não precisa desse princípio de igualdade sendo colocado todo momento, né? De que não precisa, na verdade, é uma noção de que eu tenho mais direitos do que outras pessoas, e isso não existe. Nós somos todos seres humanos. O mesmo direito de permanecer vivo que eu tenho, qualquer um tem. O mesmo direito de permanecer livre que eu tenho, outras pessoas também têm. Tá certo? Então é isso. As outras alternativas estão erradas, vocês podem ler aí e ver por que elas estão erradas. Dá para perceber. Vamos para frente? Exatamente, Aline, exatamente. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declararam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade do homem e apregoavam como seus direitos inalienáveis o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivavam dos governados. Esses conceitos evolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Professor, então não foi a Revolução Francesa que começou tudo? Não, não foi. A Revolução Americana foi anterior. A Revolução Inglesa, a gloriosa, foi anterior à americana. Mas aí, lembrando da nossa aula sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela significou uma mudança estrutural muito maior do que a Revolução Gloriosa, por exemplo. Porque a Revolução Gloriosa, ela coloca limites no poder do rei, mas ela não acaba com a figura do rei. A Revolução Francesa, ela acaba com a figura do rei. A Revolução Francesa, ela acontece na Europa, diferente da Revolução Americana. Então, a Revolução Francesa acontece na Europa e ela se espalha, ela influencia outras localidades da Europa a passarem por processos revolucionários, certo? Diferente da Revolução Americana. E a Revolução Americana é um movimento de independência. Então, é óbvio, né, que nenhuma nação europeia vai dar os louros, né, vai dar o reconhecimento para um movimento de independência. Um movimento de independência é um movimento de um povo que está tentando se separar da gente. É um movimento de um povo que está dizendo que a gente estava roubando. Como assim? Como assim? Eu cheguei aqui, matei uma ruma de índio, trouxe a civilização para cá e agora vocês dizem que a gente estava roubando? A gente não estava roubando, não. A gente estava usufruindo do nosso direito inicial como homem branco europeu. Então é isso, a gente não está roubando. Então por isso que a Revolução Americana quase nunca ela aparece, né, como um grande marco inicial, mas a Revolução Americana ela é anterior à própria Revolução Francesa. E na verdade ela influencia muito a Revolução Francesa. Ver a Revolução Americana acontecendo, ver o sucesso da Revolução Americana faz com que
alguns intelectuais franceses percebam, pô, isso é possível, vamos aqui, vamos se organizar aqui, que é possível, a galera fez lá, vamos fazer aqui. Porque tá todo mundo sobre o mesmo ideário, tá todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva, que é o ideário iluminista. É o iluminismo, são essas ideias liberais iluministas, né, que coloca ali todo mundo falando, eita, o rei não é esse todo poderoso, não. Vamos para as questões. Considerando o texto acima acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. A independência do Zéu e a Revolução Francesa estão no mesmo contexto histórico, mas se baseiam em princípios opostos? Não. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americano no apoio ao absolutismo esclarecido? Não. Absolutismo esclarecido foi a saída, tá certo, que outras monarquias da Europa encontraram, tá certo, para não acontecer com elas o que aconteceu na França. O que é o absolutismo esclarecido? É um absolutismo clean. A gente é rei, mas vamos formar aqui um parlamento, vamos botar uns ministros, vamos fingir que o povo está votando, vamos fazer alguma coisa aqui para não acontecer, para a gente não perder a cabeça, né? Para a gente não ficar alvoroçado, para a gente ficar vivo. Então, o absolutismo esclarecido é a saída que outras monarquias da Europa encontram para não acontecer o que aconteceu na França. Por que esclarecido? Porque é um absolutismo que reconhece, né, algumas partes do ideário iluminista. Então é esclarecido, né? Porque não é a claridão por completa, mas chegou ali, ficou um pouco claro. Acendeu a lamparina. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da independência norte-americana. A independência norte-americana é anterior à Revolução Francesa. Ao romper o pacto colonial, a Revolução Francesa abriu o caminho para a independência das colônias ibéricas. A Revolução Francesa não rompe o pacto colonial. É o que eu falei no final da aula de Revolução Francesa. A Revolução Francesa acontece, mas o Haiti permanece como colônia da França, né? A ilha de São Domingos permanece como colônia da França. E, na verdade, quando se faz a Revolução Haitiana, né, pela independência, a França manda tropas para lá. A França napoleônica, né, manda tropas para lá e as tropas são mortas, mas eles tentam até a última gota ficar com a colônia. Então a Revolução Francesa e igualité, liberté, fraternité e se fuder para minhas colônias, né? Se fuder para as colônias. Porque para as colônias segue igual. O pacto colonial permanece. Então, a correta é, tanto no Zéua quanto na França, as teses iluministas é quem sustenta a luta pelo direito, pelo reconhecimento dos direitos essenciais à dignidade humana. Então, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Gloriosa, né, outros movimentos oposicionistas na colônia, no Brasil, tudo isso é influência do iluminismo. Tudo isso é influência de pensadores liberais iluministas. Galera, tá quase acabando. Go easy. O que se entende por corte no antigo regime é, em primeiro lugar, a casa de habitação dos reis da França, de suas famílias, de todas as pessoas que de perto ou de longe dela fazem parte. As despesas da corte, da imensa casa dos reis, são consignadas no registro das despesas do reino, sob a rúbrica significativa de casas reais.
Então, pessoal, quando vocês escutarem a palavra corte, não é simplesmente as pessoas. A corte, certo? É tudo que gira em torno do rei. Tudo. Então, a família real, a nobreza real, certo? A casa que ele mora, as casas de campo, as casas de presente que ele dá para as outras pessoas, tudo isso entra nas despesas da corte. É por isso que quando a gente estuda, por exemplo, colônia, não, quando a gente estuda, por exemplo, o Brasil Império, aí a gente vê, porque isso está acontecendo lá na corte. O que é que significa isso está acontecendo lá na corte? Isso está acontecendo lá no Rio de Janeiro. A cidade Rio de Janeiro fica conhecida como a corte, porque a corte real está dentro dessa cidade. É como hoje a gente fala, por exemplo, o Distrito Federal. Brasília, né, é a cidade Brasília, tá certo? Mas por a centralidade do poder, né, está pela centralidade do poder está lá em Brasília, a gente chama de Distrito Federal, né? Então a corte é toda aquela região. No caso da França, o rei estava em Versalhes. O rei não estava em Paris, tá certo? É inclusive uma cena muito humilhante, né? Quando o rei vai ser pego em Versalhes para ser, ele é arrastado de volta para Paris, porque ele não quer ir para Paris para participar da Assembleia, que ele mesmo, a Assembleia dos Povos, ele não quer ir para Paris. Então, a Assembleia manda buscarem o rei, né? O rei vai preso de Versalhes para Paris para poder participar, para poder estar lá na Assembleia dos Povos. E aí, quando ele chega lá, é guilhotinada. Então, Versalhes, né, é essa corte. E aí perceba, né, como é revoltante para os revolucionários estar mantendo não só uma casa, mas um palácio, toda a família que habita o palácio, né, e os terrenos para além do palácio, né, todos os terrenos, todos os prédios, né, que sejam do rei, faz parte da corte e está dentro das despesas da corte, né, com o nome de casas reais. Então, algumas casas de habitação dos reis tiveram grande efetividade política e terminaram por se transformar em patrimônio artísticos e culturais, cujo exemplo no texto é o Palácio de Versalhes. Aline, não sei. Eu não olho o nível da questão. Desculpa. Isso, a Casa Branca é o... Vamos lá, vamos para os outros. O Museu Britânico é o Museu Britânico. A Catedral de Colônia é na França. Peraí, a Catedral de Colônia é na França? Não, a Catedral de Colônia é na Alemanha. É uma catedral. A Casa Branca é a sede do poder americano, né? É a sede onde está o governo americano. E a pirâmide do faraó Kelps é uma pirâmide do faraó. Por que essas alternativas estão aí? Porque a questão está falando de patrimônio artístico e cultural. Eu dei essa variada falando de corte para vocês saberem o significado da palavra, tá certo? Mas o que eu quero que vocês observem nessa questão, o que a questão está trazendo é a questão do patrimônio artístico e cultural. E aí observe, né? Ele faz uma lista de patrimônios artísticos e culturais da humanidade. Por que essas coisas se tornam patrimônio artístico, cultural e da humanidade, né? Porque vai se atribuir um significado, certo, a essas construções. E aí percebam que eu falei na aula passada sobre patrimônio, como, né, pós-Revolução Francesa, essa noção de patrimônio,
ela vai ser criada, ela vai ser gestada, né, como algo, como um prédio, né, nesse primeiro momento são patrimônios materiais, principalmente, como prédios, né, como estátuas que fazem parte da história da nação francesa. Então, o Palácio de Versalhes, ele deve permanecer de pé, não porque ele é a casa do rei, mas porque o povo francês manteve esse palácio de pé muitos anos. Então, agora, né, o Estado francês vai manter esse palácio, o país França, né, a nação francesa vai manter esse palácio como símbolo, né, desse tempo antigo e como símbolo da vitória dos próprios franceses. E aí essa relação que a gente tem com o patrimônio. A Revolução Francesa derruba a Bastilha, que é um símbolo do poder do rei, né, que é uma cadeia política, tá certo? Mas não derruba o Palácio de Versalhes. Não derruba o Palácio de Versalhes, primeiro porque o Palácio de Versalhes é muito mais bonito. Mas segundo, porque o Palácio de Versalhes vai ser ressignificado. Essa é uma palavra-chave para entender patrimônio. O Palácio de Versalhes vai ser ressignificado. Vai ser dado a ele um novo significado. Então ele não é mais a corte. Ele não é mais esse gasto absurdo, né? Ele não é mais símbolo desse gasto absurdo que se tem para manter a França. Não, calma, Aline, você está confundindo. O Palácio de Versalhes é um palácio, certo? O Tratado de Versalhes é um tratado que é assinado dentro do Palácio de Versalhes, tá certo? Que marca o fim da Primeira Guerra, eu acho. Que marca o fim da Primeira Guerra. A gente está falando do Palácio de Versalhes. O físico, a estrutura, tá certo? É a parede, as paredes, o teto, o ouro, os quadros que tem dentro, tudo que tem dentro. É o Palácio de Versalhes. Ele vai ser transformado num patrimônio artístico e cultural. Tá certo? E isso, a questão está colocando que é comum. A habitação dos reis vão ter habitação dos reis e outras estruturas que tenham tido uma grande efetividade, né, que tenham tido um grande significado, vão se transformar em patrimônio artístico e cultural, porque o patrimônio, né, tem a ver com o significado que cada povo, que cada sociedade, que cada grupo atribui, né, a aquele objeto, aquele prédio, aquele significado, aquele local. É por isso que entra aí nessa lista a Catedral de Colônia, a Pirâmide de Kéops, a Casa Branca, o Museu Britânico. Isso tudo é patrimônio, porque ou a humanidade, né, ou a Unesco, ou as sociedades que se ligam a esses prédios, deram a esses prédios um significado, entendeu? Deram a esses prédios um sentido que não é mais o que ele tinha antes. Ele não é mais, o Palácio de Versalhes não é mais a casa do rei. Ele agora é um patrimônio francês. Ele tem um significado para o povo francês. Entendem? Gente, vocês realmente estão entendendo o que eu estou falando? Porque esse debate sobre patrimônio é um debate meio confuso mesmo. Porque é um debate sobre significados de palavras, tá certo? E a gente perceber que algumas construções, algumas coisas, alguns objetos, tá certo? Ganham um novo significado dado pela sociedade que se liga a ele. Entendem? Um exemplo mais próximo do que o Palácio de Versalhes, a Pinacoteca Potiguar em Natal. Vocês conhecem a Pinacoteca Potiguar? Já foram? Alguém já foi? Eu nunca fui não, só passei em frente. Show de Glória Groove, estava lá na calçadinha no carnaval.
na calçada da Pinacoteca, lá, ó, show de Glória Groove truando, uma garrafinha de corote e eu. A Pinacoteca, ela fica num prédio que era a sede do governo da colônia. Certo? É um prédio colonial. Então, a sede do governo foi transformada em um museu, tá certo? E foi transformada em um patrimônio, porque simboliza, né, o início da história, simboliza um marco da história do Rio Grande do Norte, simboliza um marco da história colonial potiguar, tá certo? Então ele foi ressignificado aí como um patrimônio potiguar, um patrimônio brasileiro, na verdade, porque faz parte de um sítio histórico, né? Que é toda a Ribeira é um sítio histórico, quase toda a Ribeira ali é um sítio histórico, né? Então, é um patrimônio brasileiro, né? E um museu e uma calçada maravilhosa para se passar mal no carnaval. Eu estava lá, deixei a minha marca. Galera, entenderam então? Vou passar para frente. Essa é a penúltima questão, galera. Eu juro que está perto de acabar. Texto 1. A escravidão não é algo que permaneça apesar do sucesso das 3 revoluções liberais. A inglesa, a norte-americana e a francesa. Ao contrário, ela conhece o seu máximo desenvolvimento em virtude deste sucesso. O que contribui de forma decisiva para o crescimento da escravidão, que é o sinônimo do poder absoluto do homem sobre o homem, é o mundo liberal. Contradições. Sendo isso, quem fala é Domenico Losurdo na Contra-História do Liberalismo. Esse livro é top. E sendo uma economia de exploração do homem, o capitalismo tanto comercializou escravos para o Brasil, o Caribe e o sul dos Estados Unidos na década de 30, 40, 50 e 60 do século XIX. Então é 1830, 1840, 1850, 1860, tá certo, galera? Quando fala século XIX, anos de 1800. Como estabeleceu o comércio de trabalhadores chineses para Cuba e o fluxo de emigrantes europeus para os Estados Unidos e o Canadá. O tráfico negreiro se manteve para o Brasil depois de sua proibição pela lei de 1831, porque ainda ofereceu respostas ao capitalismo. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou falar dessa questão aqui, porque eu tenho comentários maiores a tecer sobre aquela, tá certo? Comentários que a gente vai usar, inclusive, nas próximas aulas, tá certo? Então eu vou primeiro falar dessa, porque aí daquela eu me atenho mais tempo. As camadas dirigentes paulistas na segunda metade do século XIX recorriam à história e às figuras dos bandeirantes. Para os paulistas, desde o início da colonização, os habitantes de Piratininga, antigo nome de São Paulo, tinham sido responsáveis pela ampliação do território nacional, enriquecendo a metrópole portuguesa com o ouro e expandindo suas possessões, graças à integração territorial que promoveram. Os bandeirantes eram tidos ainda como fundadores da unidade nacional, representavam a lealdade à província de São Paulo e ao Brasil. Paulistas Unidos, revistas de história da Biblioteca Nacional. Vou até tomar uma água. No período da história nacional analisado, a estratégia descrita tinha como objetivo promover o pioneirismo industrial pela substituição de importações, questionar o governo regencial após a descentralização administrativa, recuperar a hegemonia perdida com o fim da política do café com leite, aumentar a participação política em função da expansão cafeeira,
legitimaram o movimento abolicionista durante a crise do escravismo. Olha, a gente está falando do século XIX e a gente está falando das elites paulistas. As elites paulistas são elites cafeeiras, tá certo? A Revolução Industrial brasileira, ela só vai acontecer no final do século XIX e início do século XX, tá certo? Em São Paulo, principalmente, é só no início do século XX, tá certo? Então, neste momento, que na verdade é num contexto pré-proclamação da República, né? A gente está falando de elites cafeeiras que não se veem mais representadas na figura do Império Brasileiro, tá certo? Não se veem mais representadas nessa figura imperial brasileira, tá certo? E na política, principalmente, imperial brasileira, tá certo? E aí essas elites cafeeiras e elites liberais burguesas, essas elites liberais burguesas de São Paulo, né, elas vão fazer coro aí ao movimento pela República, né, e também pelo fim da escravidão. Tem algumas elites abolicionistas, algumas, pouquíssimas, mas tem, certo? Então aí fica a questão mas aí observe, eles vão recuperar uma memória que é a dos bandeirantes, e eles vão recuperar sozinha não, eles vão criar uma memória, que é a memória dos bandeirantes, como grandes pioneiros, enriquecedores da metrópole, né? Porque descobriram o ouro e expandiram a fronteira brasileira mato adentro, né? Expandiram para além do Tratado de Tordesilhas. Eles desrespeitaram o Tratado de Tordesilhas, foram mata dentro e levaram a colonização mata dentro. Que maravilhoso o trabalho, o esforço, entendeu? De quem saiu matando o índio, de quem saiu estuprando o índio, pegando indígena, de quem saiu pegando indígena como escravo, de quem saiu comercializando escravizado africano, de quem saiu destruindo natureza, de quem saiu roubando ouro. É um esforço realmente sobre-humano. Olha, é um esforço que, assim, deve ser reconhecido. Realmente, São Paulo é a metrópole, é a grande metrópole. São Paulo é o grande estado que impulsionou o desenvolvimento brasileiro, realmente. Sempre, sempre, sempre. E aí vocês percebem como esse bandeirante vai pouco a pouco, né, ser reivindicado como grande símbolo paulista, né? E aí a gente vê a estátua do Borba Gato e a revolta em torno de quando a estátua do Borba Gato foi queimada, né? Como as elites paulistas se revoltam porque a estátua de Borba Gato foi queimada, né? Os indígenas, coitados, não se revoltaram quando o Borba Gato saiu matando familiares deles, mas agora que queimaram uma estátua do Borba Gato, as elites paulistas ficam doida. Então, essa narrativa, ela vai ser utilizada, né, exatamente para justificar uma participação política maior, né? Justificar essa elite como elite, tá certo? Então é uma narrativa aí que vai ter a ver com a formação da identidade paulista, que vai ter a ver com a formação de um patrimônio paulista, né? Lembra que patrimônio é o que forma a identidade de um povo? Então, o patrimônio paulista vai passar aí por essas narrativas das bandeiras, tá certo? Tanto que a gente vê o Monumento das Bandeiras, enorme lá em São Paulo, a Avenida dos Bandeirantes, né, que é outra via, a Via dos Bandeirantes, que é outra via expressa enorme em São Paulo. Então, isso tudo, né, vai passar aí na memória, né, na criação de memórias da identidade paulista, né, e vai formando elas,
certo? Então, voltando para a penúltima, que na verdade é a última questão. O primeiro T, eu vou ler de novo, tá certo? Para eu poder falar e responder a questão. A escravidão não é algo que permaneça apesar do sucesso das 3 revoluções liberais. Ao contrário, ela conhece o seu máximo em virtude deste sucesso. O que contribui de forma decisiva para o crescimento dessa instituição, que é sinônimo de poder absoluto do homem sobre o homem, é o mundo liberal. E sendo uma economia de exploração do homem, o capitalismo tanto comercializou escravos para o Brasil, o Caribe e o sul dos Estados Unidos na década de 30, 40, 50 e 60 do século XIX, como estabeleceu o comércio de trabalhadores chineses para Cuba e o fluxo de emigrantes europeus para os Estados Unidos e o Canadá. O tráfico negreiro se manteve para o Brasil depois de sua proibição pela lei de 1831, porque ainda ofereceu respostas ao capitalismo. Vamos lá. Senta que lá vem história. Em 1831 é assinada a lei que proíbe tráfico negreiro transatlântico no Brasil. Essa lei ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, porque era uma lei que, na verdade, foi pressão inglesa, né, para que fosse assinada no Brasil, mas que nunca funcionou. Pelo contrário, entre 1831 e 1854, que é quando é assinada outra lei proibindo o tráfico negreiro, tem 2 leis para proibir. Então, quando é assinada outra lei, entre 1831 e 1854, se a gente vir os números de tráfico, é porque eu não trouxe aqui, mas a gente viu os números, eles aumentaram muito mais. Os traficantes percebem assim, eita, vou proibir. Vende. Tá certo? Mas não é só os traficantes que percebem isso. Não é só uma questão dos traficantes e escravos perceberem isso. É uma questão de que vai se tornando um comércio cada vez mais lucrativo. Gente, o comércio de drogas, ele move bilhões mundialmente. Você está entendendo? A guerra às drogas no Brasil, ele move milhões. Então, o que é proibido é muito lucrativo. E nós estamos falando aqui do início de uma sociedade capitalista, né? Do início do capitalismo. Então, do início do capitalismo, quem tem mais dinheiro tem mais poder. Então, está todo mundo tentando acumular mais dinheiro. E aí vai se tornando cada vez mais lucrativo traficar escravos. Vai se tornando cada vez mais custoso, portanto, cada vez mais lucrativo. Se traficar escravo. E aí a gente tem outra coisa nesse texto do Tavares. Esse trecho do Tavares, ele ainda fala da imigração europeia, né? Da imigração europeia para os Estados Unidos e Canadá. Lembra que a Revolução Industrial vai desapropriar terras. Lembra do que foi a lei das... mulher, esqueci o nome da lei. Meu Deus! Cercamento. Lembra o que foi as políticas de cercamento. Então, as políticas de cercamento vai desapropriar, vai roubar terras dos camponeses europeus e esses camponeses não têm para onde ir. Como a Europa está se industrializando, ela está utilizando, né, como grande celeiro, como grande campo de plantação, as colônias americanas. Então, a gente vai trazer esses europeus, né, que trabalhavam na lavoura, que trabalhavam na terra, para trabalhar nas colônias americanas. Além disso, mas é isso, galera, não é muito vantajoso. Vantajoso é o quê? Traficar escravo. Traficar escravo dá dinheiro. É uma propriedade escravo que dá dinheiro, dá muito dinheiro. Então a gente vai traficar mais escravos. A Revolução Industrial precisa de mais algodão. Então a gente vai traficar mais escravo.
A Revolução Industrial precisa de mais comida, porque a gente não pode mais utilizar os campos da Europa para produzir comida. A gente tem que utilizar esses campos para indústria. A gente tem que usar esses trabalhadores para a indústria. A Europa é o grande centro industrializado. Então, a América e a África, né, que não vão passar por esse processo de industrialização porque eles são barrados pela colonização. Então, essas duas localizações vão ficar como celeiro do mundo, vão ficar como grande terra para plantar. Então, a gente precisa de mais escravizados. E aí a gente vai mover ainda mais o comércio e a industrialização. Então, quando alguém falar assim para vocês, não, porque o capitalismo não aguenta a escravidão. O capitalismo ele precisa que os escravizados sejam libertos para poder eles terem poder de compra e poder formar uma... esqueci o nome. Mas para eles terem poder de compra, né? Poderem comprar. Né? Então ele não aguenta a escravidão. Não, gente. O ideal de trabalhador do capitalismo é o trabalhador escravo. Porque é um trabalhador que não custa nada, né? Que custa o mínimo e que ainda gera lucro para alguém, porque tem um traficante no meio. Então é o ideal de trabalhador do capitalismo. Desculpa aí, mas essa é a realidade. E aí o Domenico Losurdo fala: a Revolução Inglesa, a norte-americana, a francesa, que são esses ideais de revolução do mundo ocidental, que pregam a liberdade, a igualdade e a fraternidade, não prega isso para todo mundo. Porque elas não conseguem dar fim à escravidão, não é porque elas não tiveram sucesso nisso, é porque em nenhum momento elas queriam dar fim à escravidão. Porque junto com a Revolução Inglesa, a norte-americana e a francesa, também veio a Revolução Industrial. Também veio o início do capitalismo. Também veio a ascensão da burguesia como grande classe política e econômica, como grande elite política e econômica. Então, essa burguesia capitalista, essa burguesia política e econômica, ela está ganhando em cima da escravidão. Ela não vai querer que acabe a escravidão, de jeito nenhum. Porque o homem é igual e tal, mas, gente, aquele povo que está na África não é nem homem, não é nem gente. A gente pode ganhar dinheiro em cima deles. Entendeu? Eu coço a cabeça, porque dá uma agonia. Mas vocês entenderam? Essa é a contradição, né, dessas revoluções, revoluções liberais, né, desse ideário desse ideário iluminista e o início do capitalismo. Essa é a grande contradição do capitalismo, que se vende como grande fruto da liberdade, né? Porque o capitalismo só é possível porque a gente destruiu os reis, porque a gente destruiu o capitalismo, ele promove a liberdade, mas na verdade não, ele não promove a liberdade, não. Ele ganha em cima da escravidão. Ambos os textos apontam para a relação entre escravidão e capitalismo no século XIX. Que relação é essa? A contribuição da escravidão para o desenvolvimento do sistema capitalista. Gente, o desenvolvimento do sistema capitalista é de acumulação de capital. Para alguém acumular capital, eu preciso que outra pessoa trabalhe até morrer. Quem trabalha até morrer é escravo. Porque senão a gente para de acumular capital. É esse o sentido do capitalismo, é acumular. Eu acumulo, invisto uma parte, lucro. Acumulo, invisto uma parte, lucro. Aí dentro desse investimento eu vou gerar um pouquinho de emprego, vou fazer alguma coisa, mas o sentido é acumular. O objetivo é acumular. Então por isso que a gente fala de uma contribuição da escravidão para o desenvolvimento do sistema capitalista. O Marx e o Hobsbawm falam que só é possível
o capitalismo só é possível por causa da colonização. Se não fosse campo sendo cultivado por escravizados, certo? Se não fosse ouro sendo roubado se não fosse ouro sendo roubado nas Américas e na África, o capitalismo não era possível. Peraí, só um pouquinho que eu vou encerrar essa aula daqui a pouco. Peraí, me aguardem aqui que eu vou só pegar um negócio. Olha como é bonito esse livro, que é o livro do Losurdo que está sendo citado aí. Tem um negocinho que ele fala. O Losurdo vai comparando, no início, um certo pensador liberal com vários outros pensadores liberais. Esse pensador liberal ele é a favor da permanência da escravidão. E ele questiona, né? O fulano, ele é liberal por ser a favor da escravidão ou não é liberal? Aí ele vai jogar esse questionamento para outros pensadores e dizer, então, não era só ele que era a favor da escravidão, não. O liberalismo como um todo, o capitalismo como um todo, ele é a favor da escravidão. Aí ele coloca aqui, ó, situado temporariamente entre Locke e Calhoun, que são dois autores liberais. O Calhoun é o que ele está comparando. E olhando para a realidade aceita por ambas como óbvia e pacífica, ou até celebrada como um bem positivo, Adam Smith, o grande pai do liberalismo, Adam Smith, formula um raciocínio e expressa uma preferência que merece ser relatada por extenso. Olha o que o Adam Smith fala. A escravidão pode ser mais facilmente suprimida em um governo despótico do que em um governo livre, cujo organismo representativo ficam exclusivamente reservados aos próprios brancos. Neste caso, é desesperadora a condição dos escravos negros. Toda lei é feita pelos seus donos, os quais nunca vão deixar passar uma medida desfavorável a eles. E, portanto, a liberdade do homem livre é causa da grande opressão dos escravos. E uma vez que eles constituem a parte mais numerosa da população, pessoa alguma imbuída de humanidade vai desejar a liberdade em um país no qual foi estabelecida esta instituição. O que o Adam Smith fala é o seguinte: para acabar a escravidão, só um governo despótico, só um governo ditatorial. Um governo livre, um governo liberal, não vai acabar a escravidão. Porque existe uma massa muito grande de escravos e eles podem se revoltar. A liberdade do homem livre é causa da grande opressão dos escravos. E uma vez que eles constituem a parte mais numerosa da população, pessoa alguma imbuída de humanidade, nenhum ser humano, vai desejar a liberdade em um país no qual foi conhecida a escravidão. Nenhum ser humano vai querer que o escravo seja livre, porque ele vai atrapalhar as democracias livres. Galera, é com essa contradição da Revolução, com essas contradições da Revolução Francesa e do capitalismo e dos direitos humanos que eu encerro o nosso encontro de hoje, tá certo? Guarda essa contradição aí na cabecinha de vocês e fiquem pensando. E não aceitem nenhum pensamento absoluto, nenhum meu, tá certo? Questionem todos os pensamentos, inclusive o meu. Tá bom, galera? Eu vou passar essas questões para vocês. Eu vou passar tudo para vocês, que eu estou esquecendo de passar uma ruma de coisa. Mas como eu falei hoje, antes de começar,
eu vou me organizar, porque eu estava em processo de mudança para Natal, mas agora vai dar certo. Tá certo? Um beijo para vocês.